Fala aí, pessoal. Primeiro vídeo aqui do canal do Investidor Qualificado desse ano de 2026. Esse ano que já começou super turbulento, né? Já teve ali o Trump capturando o Maduro numa operação de cinema, né? E daqui a pouco, né? Daqui uns meses aí já vai estar na Netflix. Para quem não viu o caso do Osama Bin Laden lá, assiste que eu recomendo, é muito bom. Então daqui a pouco já tá aí pra gente. Mas aí vamos entrar no assunto aqui desse vídeo. Teve um fundo imobiliário que desde o final de 2025, ali nos últimos meses, começou praticamente toda semana a soltar fato relevante, comprando imóveis novos. E eu comecei a acompanhar, estudar ali, inclusive fiz um vídeo curto aqui para o YouTube, mas hoje o vídeo é focado nele, no TRXF11. Isso mesmo, pessoal, esse fundo imobiliário ficou gigante. E eu vou explicar para vocês o que eles fizeram, se eu sou cotista ou não, como é que está a cota hoje, o que aconteceu, se ele está crescendo, por que a cota deu uma caída, se na minha opinião é uma oportunidade ou não. Então fica ligado aqui até o final, não deixa de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo. Então vamos lá. Desde o final do ano passado, aqui da direita para a esquerda, desde o dia 22 de dezembro ali, ó, antes do Natal, o IFIX subiu ali. Eu postei lá no meu Instagram. Dia 23 subiu mais 20 pontos. Eu postei lá. Dia 26, depois do Natal, que o pregão reabriu, subiu de novo o IFIX, mais 20 pontos ali. E aí agora, sexta-feira ali, dia 9, eu estou gravando esse vídeo aqui no final de semana, dia 9 o IFIX subiu mais 0,18%, já está quase nos 3.800 pontos. Então, os fundos imobiliários, praticamente nesses 20 dias, subiram muito. Então, quer dizer, você está ali, o ano acabou, vou curtir a festa, vou descansar, relaxar, renda fixa ainda está pagando bem, e aí você está deixando dinheiro na mesa. Por quê? Os fundos imobiliários subiram numa velocidade, só que, na minha opinião, ainda tem muito potencial, porque a Selic nem começou a cair ainda. E saiu nessa sexta-feira o IPCA de dezembro, né, que fechou ali o ano de 2025, veio menor do que o esperado. Então a gente sabe, se a inflação cai, é o que o Banco Central precisa ali, né, um dos indicadores que ele precisa para poder começar a cortar juros. Então, o que vai acontecer? Na hora que os juros começarem a cair ali, né? E vai, claro, tem o tom da ata ali, o que o Banco Central vai escrever, tem outros indicadores, mas enfim, é o principal que pode fazer com que os fundos imobiliários subam muito mais do que subiram no ano de 2025. Mas vamos lá, vamos falar aqui do TRXF11, que é o foco aqui do vídeo de hoje. E aí, como que era o TRXF11 até ali o final do ano de 2025, né? A gente está aqui, primeira quinzena de janeiro, o último relatório gerencial disponível é o de dezembro. Igual eu falei, eles foram soltando vários fatos relevantes que eu vou trazer aqui para vocês. Mas vamos lá, é um fundo de tijolo. Primeira coisa que você precisa saber, fundo de tijolo, 121 imóveis, 43 inquilinos, localizado ali em 17 estados do Brasil. Então, quer dizer, é um fundo ali que já tem seus, vai fazer ali 7 anos, né, de idade, ele começou ali em outubro de 2019, ele tinha um valor patrimonial de 3 bilhões 275 milhões, e aqui uma boa notícia, olha, vacância extremamente baixa, menos de 0,5% ali de vacância física e vacância financeira. Então esse é um dos principais indicadores que você tem que olhar quando você analisa um fundo imobiliário de tijolo. Então esse aqui, opa, já é um indício. Opa, gostei. Tijolo, vacância extremamente pequena, vários imóveis, diversificado em 17 estados brasileiros. Então vamos lá, vamos lá. E aqui eu trago para vocês os principais clientes desse fundo imobiliário, TRXF11. E eu trouxe aqui um comparativo. Janeiro de 2025, quando começou o ano passado, e como que ele terminou. Então vamos aqui, acompanha comigo da esquerda para a direita. Quem que era ali responsável por quase 30% da receita desse fundo? O grupo Açaí. Açaí ali de varejo, supermercado, né? Todo mundo conhece, principalmente no Nordeste. Grupo Mateus, Pão de Açúcar, muito forte em São Paulo, Obra Max. Então, beleza, esses aqui eram os maiores lá no início do ano passado. Na hora que a gente vai para a direita, olha o que ele foi fazendo. Ele cresceu tanto que aí o açaí, que representava 30% da receita, já foi para 15%. O grupo Mateus de 21 para 14%. O Pão de Açúcar de 13 para 8%. Então, isso é muito bom. Por quê?
Ele incluiu novos inquilinos, novos clientes aqui no fundo imobiliário com os imóveis que ele comprou. Só que você já pode reparar na direita ali, Caixa Econômica Federal, Mercado Livre, Ânima Educacional. Então, quer dizer, grandes empresas conhecidas no Brasil inteiro. Então, o que acontece? Ele foi diversificando a receita por inquilino, o que é muito bom. Porque imagina que dá um problema com açaí. 30% da receita era dele, agora é só 15%. Então, quer dizer, o açaí está bem, né? Não estou falando que vai dar problema com ele. Mas a gente, como cotista aqui do fundo imobiliário, está mais protegido, né? A gente não fica tão dependente ali do grupo açaí, por exemplo, aqui. Então, o que aconteceu com o TRXF11 no final ali de 2025? Ele fez a maior emissão da história de um fundo imobiliário listado na B3. A maior emissão. Então, 22 de dezembro foi comunicado ali o encerramento da 12ª emissão de cotas e ele captou, gente, mais de 3 bilhões de reais. Usou todo o lote adicional ali de 50%, já falei. Então, o que acontece? O fundo imobiliário hoje tem um patrimônio líquido de mais de 6 bilhões de reais, mais de 6 bi, um dos maiores fundos imobiliários do Brasil. Então, olha aqui embaixo nesse gráfico. Além disso, em 2025, o número de investidores aumentou em cerca de 34.500, alcançando pela primeira vez, aqui à direita nesse gráfico, mais de 218 mil cotistas desse fundo imobiliário. Eu sou um deles. As carteiras aqui que eu administro, Family Friends, também tem esse fundo na carteira. É um fundo muito bom e ele está crescendo bastante. Mas vamos lá, vamos continuar aqui que tem mais coisa. Aqui, o que ele fez? Então, que eu já falei ali, olha. Eu até quando soltou ali o fato relevante, né, porque era um fundo basicamente de varejo ali, né, supermercado, ele comprou agências bancárias, principalmente ali da Caixa Econômica Federal. Então eu fui ali, fiz um vídeo curto ali de 1 minutinho, mais de 1.400 pessoas viram esse vídeo ali. Na hora que você entra no YouTube, tem ali shorts, né, que são os vídeos curtos. Então vai lá, clica lá que tem vários vídeos meus. Inclusive essa semana aqui eu fiz um sobre o fundo imobiliário RBVA11, que é um fundo também que tem umas características parecidas aqui com o TRX F11. Ele tem agência bancária, tem varejo, enfim, então depois você assiste lá. Então, o que tem de novidade aqui nessa carteira do TRX F11? Ele comprou 2 shoppings aqui em Belo Horizonte, de onde eu estou falando. Esses 2 shoppings não são, na minha opinião, dos melhores. Vou dar um exemplo em paralelo para vocês saberem. O VISC 11, que é um grande fundo imobiliário de shoppings, foi lá e comprou 10%, essa semana anunciou, 10% do BH Shopping, que é um grande shopping aqui em Belo Horizonte, um dos mais antigos, super bem localizado aqui na zona sul de BH, que é a parte mais rica da cidade. O BH Shopping é da Multiplan, que é uma das maiores gestoras ali, né, de shoppings no Brasil. Então, quer dizer, o VISC 11, na minha opinião, fez uma aquisição excelente, porque ele comprou qualidade. Né? A zona sul de BH que não tem para onde crescer mais. Mesmo assim, os caras estão construindo prédio. Ali, principalmente Nova Lima, né? Que é a cidade aqui do lado, colada aqui no Belvedere, onde fica o BH Shopping. Então, mas voltando aqui, esses 2 shoppings que o TRXF comprou, ele comprou, um é no Barreiro, outro na Pampulha. São shoppings que eu confesso que não frequento, ficam longe aqui de onde eu moro, de onde eu trabalho. Eles não têm uma. Eles têm uma vacância ali, né, em torno de 10%, enfim. Então, eu acho que eles também compraram um shopping em São Luís, né, o TRXF11. Então, enfim, eu acho que eles estão entrando num segmento novo, é bom para diversificar, mas vamos acompanhar aí para ver como é que vai ser essa evolução. Ele também comprou imóveis alugados para faculdades, eu citei ele para a Ânima, alugou para imóveis alugados para a Cogna, comprou imóvel alugado para o McDonald's e vários outros, tem drogaria Pacheco, enfim. Então, isso foi muito bom porque o TRXF11 ele diversificou a carteira dele, que antes era concentrado ali em varejo, e um hospital, que é o Albert Einstein, lá em São Paulo. Então, vamos lá. Como é que ficou a carteira hoje dele? Então, mostrei aqui, ficou ali, né? Varejo, continua sendo o principal ali, varejo, atacadista. Ele trouxe educacional, trouxe shopping center, trouxe a agência bancária da Caixa Econômica Federal, tem ali o Hospital Albert Einstein,
tem casa e construção, né, que é a obra Max. Enfim, então, o perfil dos imóveis dele aqui hoje, então ele está muito parecido com o HGRU11, que na minha opinião é um dos melhores fundos imobiliários da história da B3, vem entregando resultados consistentes, mesmo depois da mudança da gestão lá, que era o Credit Suisse, foi para o Pátria, continua entregando um resultado excelente. Então, na minha opinião, o TRXF11, ele do segmento aqui, ele bate muito ali com o HGRU11, com o RBVA11, são três fundos imobiliários que têm ali mais ou menos o mesmo perfil de inquilinos. E aí, vamos lá, vamos falar de dinheiro aqui, que o povo gosta de dinheiro, né? Meu canal aqui é de investimento, de finanças, se a gente não falar de dinheiro aqui, né? Não é o meu canal. Então, aqui eu trouxe para vocês um histórico de distribuição. Quanto que o TRXF11 distribuiu ali no ano de 2025 por mês. Então, o que acontece? Vocês podem ver que ele todo mês ele manda ali 93 centavos. Quando chega ali no meio do ano e no final do ano, por causa da lei ali, né, dos fundos imobiliários, que eles têm que distribuir 95% do resultado a cada semestre, ele vai dar uma porrada ali para cima. Então, junho foi muito bom, distribuiu R$ 1,51, e agora, em dezembro, ele distribuiu R$ 1. Muito bom, muito bom. Diante de todo esse movimento aí de crescimento, né? Enfim, tem entregue esse R$ 1 e ele já soltou um guidance para janeiro de 2026, então quer dizer o primeiro mês, que vai ficar nessa faixa aí de 93 centavos. Então vamos acompanhar, tá bom? E aí, o que que a grande pergunta, o que que o pessoal está querendo saber, o que está acontecendo com a cotação do TRXF11 diante de todo esse movimento de compra aí de vários imóveis? A cotação caiu. Eu trouxe aqui esse gráfico nos últimos 2 anos, vocês podem ver que a cota dele já bateu lá em 2024 quase ali R$ 115. E hoje, sexta-feira ali, que o último pregão, né, que eu estou gravando esse vídeo aqui no final de semana, fechou a R$ 97,05. Então, quer dizer, por que que essa cota caiu? Tá aqui, ó. Na minha opinião, a resposta é essa. Quando ele fez esse movimento dessa última emissão, ele foi comprando esses imóveis todos que eu falei aqui no vídeo para você, só que ele, em vez de pagar tudo em dinheiro para os donos desses imóveis, ele trocou por cotas desses fundos imobiliários. E aí, cada negociação, cada contrato ali com esses donos dos imóveis, teve uma negociação diferente, falou o seguinte, olha, tem um lock-up. O que é lock-up? As cotas que eu estou te dando em troca dos seus imóveis, elas vão ficar ali trancadas por um período. Chegou naquela data ali, você pode vender elas no mercado, beleza? Ali na sua corretora, no seu banco, no seu home broker, você vai lá e vende. Então, o que pode estar acontecendo? Muita gente grande, que era o dono desses imóveis que o fundo comprou, agora o pessoal está precisando de liquidez, ou está querendo investir em outra coisa, enfim. Então, eles já estão, na minha opinião, vendendo as cotas dele, o que está pressionando essa cotação aqui para baixo, né? Da faixa ali que antes, há pouco tempo, era R$ 100, para 97, 100, cento e poucos reais, né? Ali a gente pode ver, se traçar uma linha ali, R$ 104, pode dizer que era uma média que quanto ficava cotado esse fundo. Então, será que é uma oportunidade? Então, qual que é a minha conclusão aqui sobre o TRXF11? Esse fundo imobiliário vem crescendo muito. Acho que agora, na minha opinião, eles dobraram de tamanho. Então, acho que se eu fosse o gestor, eles contrataram muita gente no mercado, né, e tal, para integrar o time ali, para acompanhar esses novos imóveis, com experiência em segmentos diferentes. Então, eu acho que agora eles têm que sentar, organizar a casa, entendeu? Vamos botar aqui a bola no chão, mata no peito, domina, e aí sai jogando devagar, né? Tem uma dívida ali ainda pequena, né, tem que acompanhar, a Selic ainda está alta, vão ver a performance desses fundos, igual eu falei ali de vacância desses shoppings aqui em BH, mas é um fundo que eu já sou cotista há alguns anos, eu tenho 500 cotas dele, eu acho que pode ser uma grande oportunidade no preço atual, nessa casa de R$ 97, cair ali um pouquinho mais, você deixa aquela ordem ali marota, ali 20, 96, 95, vai que cola, né? Então, quer dizer, o que a gente vai ter agora em 2026? Eu já falei, inflação de dezembro veio menor do que esperado. A gente tem reunião do Copom para definir a primeira vez a Selic, que é a taxa de juros aqui no Brasil, no final de janeiro. Será que o Banco Central já vai começar a reduzir os juros agora? Então, quer dizer, se reduzir, os fundos imobiliários já vão dar mais uma porrada aí para cima. E aí, o TRXF11
que ficou para trás por causa desse movimento todo, pode estar descontado. Então, na minha opinião, é uma grande oportunidade, mas só lembrando, eu não posso recomendar, eu estou falando o que eu faço com o meu dinheiro, com as carteiras que eu administro. Eu acho que pode ser uma boa, mas aí você tem que avaliar a sua carteira. Se você tiver precisando de ajuda, me manda uma mensagem, talvez minha mentoria aí pode ser para você. Mas só lembrando, isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, vão para cima que 2026 começou e foco na renda passiva, aproveitar as oportunidades do mercado. Um abraço, pessoal. Tchau!